Voltamos, né? Espero que agora, sem interrupções, pelo amor de Deus. Tá, então vamos lá, hein? De novo, hein? Então, faço a edição depois. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo isso depois. Estou gravando essa aula, de novo, especialmente aí para os meus alunos aí do Cefet, né, do primeiro ano do Cefet Maracanã. Eu estou ensinando para eles relações médicas no triângulo retângulo. Então, eu fiz uma aula hoje de manhã cedinho, às 6 horas da manhã, resolvi uma parte dos exercícios da lista de exercícios que eu passei, e então agora eu vou finalizar a resolução da lista para que eles possam aí, estudar depois, se quiserem, óbvio. Se não quiser também, não tem problema. Todo ano tem, eu sempre falo. Então, vamos lá. Então, vamos, vamos então prosseguir. Então, essa foi a resolução. Essa foi a última questão que eu resolvi de manhã. Então, agora vamos para a próxima questão, tá? Que é, que é a questão 9. Então, é o seguinte, camarada, olha só. Então, determine o valor de x nos trapézios retângulos. Então, a gente tem um trapézio de bases 9 e 17, altura x, e o lado oblíquo 10. Então, cara, a ideia aqui é bem parecida com a ideia dos problemas anteriores. Então, eu vou traçar uma altura aqui, perfeito? Então, vou traçar uma altura aqui vai ser x. Então, daqui até aqui é 9, certo? E aí, daqui até aqui vai ser 17 menos 9, 17 menos 9, que é 8. E basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, isso aqui vai ficar pelo teorema de Pitágoras. Só que então vai nos dar que x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então, a gente ficou com x ao quadrado mais 64 é igual a 100. Então, x ao quadrado é igual a 36. Logo, o x é igual a 6, porque o x não pode ser negativo. Tá bom? Agora, assim que resolvi aí a questão 9, item A, né? Vamos agora para o item B. Bom, o item B é parecido, só que a base menor está em cima. Então, ó, traça aqui a altura. Então, se aqui é x, aqui vai ser x. Então, daqui até aqui é x, logo daqui até aqui vai ser 17 menos x, perfeito? Então, agora basta a gente fazer o quê? Basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ter x ao quadrado mais 17 menos x ao quadrado igual a x mais 8 ao quadrado. Aí vamos abrir agora no produto notável. Então vai ficar x ao quadrado mais quadrado primeiro, que é 289, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tudo isso igual a x ao quadrado mais 16x mais 64. Então, ó, x ao quadrado vai embora com x ao quadrado. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 34x menos 16x
isso dá menos 50x. 289 menos 64, isso vai dar 225. Tudo isso igual a zero. Então, a gente quer uma equação de segundo grau. Então, resolvendo a equação de segundo grau, o que a gente tem? Eu calculo delta. B ao quadrado menos 4ac. Então, isso aqui vai ficar 2.500 menos 850. Perfeito? Então, 2.500 menos 850 dá uma coisa estranha aqui, deixa eu ver. 17 ao quadrado está certo. 2 vezes 17 está certo. Isso aqui está certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Ah, não. Não está tudo certo, não. Aqui é 900. Ficou errado. Aqui é 900, tá. Agora faz sentido. Isso aqui dá 1.600. Tranquilo? Bom, então, o x ele vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, isso aqui ficou 50, mais ou menos 40 sobre 2. Então, isso aqui ficou 25 mais ou menos 20. Então, o x ele ficou 45, ou o x ele ficou igual a 5. Só que acontece que o x ele não pode ser maior que 17, né? Porque senão esse número aqui fica negativo. Então, a gente exclui o 45, logo, o x é igual a 5. Tá legal? Beleza? Então tá aí a solução do item B. Aí a solução do item C. Cara, de novo, muito parecida a resolução, né? Traça essa altura aqui. Então, aqui vai ser 3. Logo, aqui é 8. Então, aqui vai ser o quê? Então, aqui vai ser x menos 8. Aí, a gente aplica o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, certo? Então, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que x menos 8 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. São os quadrados catetos, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, x menos 8 ao quadrado mais 9 é igual a 25. Eu não vou abrir o produto notável, você já vai entender o porquê. Tá? Então, 25 menos 9 dá 16. Então, se eu extrair a raiz quadrada aqui, extrair a raiz quadrada aqui, isso nos dá aqui o x menos 8 ele é igual a 4, ou o x menos 8 ele é igual a menos 4. E, portanto, o x ele é igual a 12, ou o x ele é igual a 4. Mas como o x tem que ser maior que 8, porque senão esse cara daqui fica negativo, né? Então, isso vai nos dar aqui o x não pode ser 4, logo, o x é igual a 12. Tá? Então, tá aí a solução do item C da questão 9. Certo? Então, repare que as ideias são sempre, né, são sempre as mesmas. O foco maior que você tem que ter aqui, cara, são nas ideias para resolver o problema. Tá? Então,
Para cada situação, você vai ter uma ideia específica, então você vai memorizando aí as ideias, porque aí depois as contas, de fato, é só fazer, né? É um grande mistério resolver as contas. Tá? De novo, o que que a gente tem aqui, né? A gente tem é, mais um trapézio retângulo, certo? Tô uma dúvida aqui se eu estou. Tá, vamos ver. Tá, então vamos lá. Então, aqui, ó. Então, de novo, a ideia é a mesma, né? Trapézio retângulo. Traça a altura aqui. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que daqui até aqui vai ser x. Aqui é 8. Logo, daqui até aqui é 32 menos x. Então, o que que a gente faz agora? A gente aplica aqui o Teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, aplicando aqui o Teorema de Pitágoras, vai ficar quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado é igual a 64, mais 32 ao quadrado, é 2 à quinta ao quadrado, que é 2 à décima. Então, isso vai dar 1024, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, x ao quadrado vai embora com x ao quadrado. Então, a gente tem que o 64x vai ser igual a 1088. Vai dividir por 64? Acho que não. Pior que é, mano. Caraca. Então, o x era igual a 17. Tá? Então, tendo o trapézio retângulo, você geralmente traçar a altura resolve. Aí, quando você tem um de lado, que é um outro lado, você traça a altura, fecha o triângulo retângulo e seja feliz. Tá bom? Beleza? Bom, então, isso. Aí vamos para a questão 10, então a gente está chegando aí na metade da lista. Tá? Então, a questão 10 tem o seguinte, ele quer saber a medida da altura do trapézio. Aqui, cara, o trapézio ele não é isósceles, como aconteceu na questão 8, o trapézio não é retângulo, como aconteceu, como aconteceu na questão 9. Mas a ideia é a mesma lá do trapézio, ou seja, eu vou traçar uma altura aqui, vou traçar uma altura aqui, então aqui é x, aqui é x. A diferença é que esse segmento não é igual a esse. Essa é a diferença. Então, eu vou chamar aqui de y, daqui até aqui vale 10, certo? Então, para a soma da 20, daqui até aqui vai ter que ser o quê? 10 menos y. Aí eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui e nesse triângulo aqui. Beleza? Então, olha só. Então, vai ser um duplo pitch aqui. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado
mais y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 64, tá? E a gente vai ter x ao quadrado mais 10 menos y ao quadrado igual a 2 raiz de 21 ao quadrado. Então, isso aqui vai nos dar x ao quadrado mais o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 4 vezes 21, que é igual a 84. Aí, o que acontece? O x ao quadrado mais o y ao quadrado é igual a 64. Então, isso aqui vai nos dar que 100 mais 64 dá 164, então vai ficar 164 menos 20y é igual a 84. Então, fiquei com 20y igual a 164 menos 84, isso dá 80. E aí, então, eu tenho que, se 20y é igual a 80, é porque o y ele é igual a 4. Tá? Aí achamos o y. Então, basta substituir agora aqui, ó. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 4 ao quadrado é igual a 64. Logo, x ao quadrado mais 16 é igual a 64. Então, x ao quadrado vai ser igual a 64 menos 16 dá 48. 48 que é 16 vezes 3, né? Então, o x, então, ele é igual a 4 raiz de 3. Beleza? Tá? Então, nesse caso, não saía direto, né? Você tinha que... A gente meio que resolver um sistema aqui, né? A gente caiu num sistema de duas equações, 2 em 4. Não é um sistema linear, porque as equações são de segundo grau, mas caía no sisteminha e resolvia. Tranquilo? Beleza? Bom, aí vamos lá. Vamos para a questão 11 aqui. Então, questão 11, a gente tem essa figura, ele que é o valor de x. Então, repara, se eu tenho esse cateto e tenho essa hipotenusa, a gente consegue achar esse cateto aqui, concorda? Basta aplicar o teorema de Pitágoras. E aí, achando esse cara, a gente vai vai saber então o valor desse cara aqui, que vai ser y menos x. Então, eu vou aplicar dois Pitágoras. Eu vou aplicar um Pitágoras no triângulo grandão para achar o valor de y, tá? Aí, depois de aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo grandão, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo menor aqui, porque aí, tendo o y, eu vou ficar com uma equação só em função de x. Então, esse é o caminho que a gente vai percorrer para resolver o problema. Então, são dois Pitágoras. Então, o primeiro Pitágoras, então, o Pit 1 aqui, vai ser y ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 4 raiz de 5 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai me dar y ao quadrado mais 16 igual a 16 vezes 5, que é igual a 80. Então, isso aqui me deu que o y ao quadrado ele é igual a 64. Logo, o y ele é igual a 8. Tá? Bom, então, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser 8 menos x. Aí, agora, aplicando o segundo Pitágoras, então, aplicando aqui o PIT 2, o que a gente vai ter?
a gente vai ter x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 8 menos x ao quadrado. Então, isso aqui ficou x ao quadrado igual a 16 mais 64 menos 16x mais x ao quadrado. Então, x ao quadrado vai embora com x ao quadrado. Logo, eu tenho que o 16x ele é igual a 80. Se o 16x é igual a 80, é porque o x, então, ele é igual a 5. E aí, acabou. Tá? E aí, acabou o problema. Tá bom? Beleza? Então, esse é o valor de x. E aí resolvemos mais um problema aí da lista. Tá? No caso, o item A. Vamos agora para o item B. No item B, a gente tem essa figura, né? Esse segmento AM é a mediana, né? Já que ali divide ao meio, ponto aí, ponto médio, certo? E a gente quer saber o valor de x. Cara, de novo, chama esse lado aqui de y, certo? Esse lado todo aqui vai ser 2x. A gente tem dois triângulos retângulos. E aí, cara, nunca esquecer que em todo triângulo retângulo você pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, tanto nesse triângulo quanto nesse triângulo maior, pode aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras duas vezes, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 raiz de 13 ao quadrado. E vou ter 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 10 ao quadrado. Então, eu quero nesse sistema. Como eu quero o valor de x, eu já vou fazer esse menos esse para eliminar o y ao quadrado. Então, 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado. Então, vai ficar 100 menos 4 vezes 13. Isso dá 52. Então, 3x ao quadrado é igual a 48. Logo, x ao quadrado ele é igual a 16. E se o x ao quadrado é igual a 16, é porque, então, o x ele é igual a x é igual a 4. Tá? Então, nesse item, né, diferentemente do item anterior, a gente não precisava achar o y primeiro. A gente conseguia resolver achando direto o x, subtraindo a equação de baixo pela equação de cima. Tá legal? Beleza? Então, tá aí a resolução do item B. Não sei se tem item C. Tem o item C, sim. Então, qual a situação do item C? Vai ser bem parecido, né? Você tem aqui dois triângulos retângulos. Então, você tem um triângulo retângulo ADB e você tem um triângulo retângulo ADC, com um lado em comum, que é esse lado aqui, Y. Então, eu vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras duas vezes, sendo que, lembrando que esse lado daqui, ele vale x mais 8. Então, olha só. Então, aplicando o teorema de Pitágoras duas vezes, eu vou ter y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, e y ao quadrado mais x mais 8 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado. Tá? De novo, como eu quero x, eu vou fazer a equação de baixo menos a equação de cima já para eliminar o y ao quadrado. Então, a gente ficou com x ao quadrado mais 16x mais 64, ou seja, o quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo, menos x ao quadrado.
igual a 144 menos 36. Aí, o que acontece aqui? O x ao quadrado menos x ao quadrado vai embora. 144 menos 64 dá 80. 80 menos 36 dá 44. Então, a gente tem que o 16x é igual a 44. Aí simplifica aqui por 4. Vai ficar 4, vai ficar 11. Então, o x ele é igual a 11 quartos. Aí, se quiser efetuar a divisão, não tem problema. Tá? O mais importante aí é a ideia, né? Lembrando sempre, né, cara, todos os problemas, o mais importante é você lembrar da ideia sempre, tá? Então, a ideia nesse problema é que é o mais importante. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para o entender. Então, entender, a gente tem um triângulo isósceles de lados aí, 5, 5 e 2 raiz de 5, certo? E aí ele quer saber o valor de x, que é essa altura, que não é a altura relativa à base, né? Então, aqui, 90. Cara, tem dois jeitos de resolver esse problema, eu acho. Porque, olha só, se eu digo que daqui até aqui é y, então daqui até aqui vai ser 5 menos y. E a gente tem dois triângulos retângulos, né? Esse aqui e esse aqui. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes. Então, aqui, ó. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 raiz de 5 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. Aí, aplicando o triângulo da direita, vai ficar x ao quadrado mais 5 menos y ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 25 menos 10y mais y ao quadrado igual a 25. Só que x ao quadrado mais y ao quadrado, isso daqui é igual a 20, certo? Então, a gente ficou com... o 25 vai embora, né? 25 vai embora, então a gente ficou com 20 menos 10y igual a zero. Então, 10y é igual a 20. Se 10y é igual a 20, é porque o y ele é igual a 2. Beleza? Então, se o y ele é igual a 2, só substituir lá em cima, né? Só substituir aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2 ao quadrado igual a 20. Então, eu fiquei com x ao quadrado é igual a 16, logo, o x é igual a 4. Tá? O outro jeito de fazer é por área, assim, mas tudo bem, vou deixar para lá. Já que o foco é triângulo retângulo, Pitágoras, etc. Envolve Pitágoras também, mas não envolve só Pitágoras, né? Enfim. Bom, e aí com isso eu acho que a gente acabou a questão 11, perfeito. Vamos agora para a questão 12. Então, na questão 12, a gente tem esse círculo, ele fala que a corda DE vale 16, ele quer saber x, que é a distância do centro até a corda. Tá? E o raio vale 10. Perfeito. Cara, se o raio vale 10,
Então, esse cara é igual a esse, que é o raio. Então, aqui é 10, aqui é 10. Então, esse triângulo é um triângulo isósceles. A altura relativa à base no triângulo isósceles, além de altura, é mediana. Então, divide esse cara ao meio. Então, se der vale 16, é porque esse cara vale 8, esse cara vale 8. E aí, bom, basta aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Cara, a gente já fez isso várias vezes, né? 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 3, acabou. Então, mais uma vez, x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 64 é igual a 100. Então, x ao quadrado ele é igual a 36. Logo, x é igual a 6. Tá bom? Fala aí, boa noite. Boa noite. Beleza? Tá? Então tá aí a resolução do item A da questão 12. Agora vamos para o item B. Então, a gente tem aí que AT é a tangente, a circunferência. Então, 5 é o raio, a outra distância ali é 8. Ele quer saber o valor de x. Cara, geralmente, quando você tem uma tangente e uma circunferência, você liga o centro ao ponto de tangência. Então, aqui vai ser 90. Então, o raio aqui é 5. 8 mais 5 vale 8 mais 5 vale 13. Então, basta aplicar o teorema de Pitágoras agora. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter? X ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 25 é igual a 169. Então, x ao quadrado é igual a 144. Logo, o x é igual a 12. Sabe? Então, tá aí a resolução do item B. Então, lembra sempre dessa ideia, cara. Se você tem duas coisas, né? No item A, geralmente quando você tem uma corda da circunferência, é sempre saudável você ligar o centro às extremidades da corda e fechar o triângulo isósceles. Aqui, sempre que você tem uma tangente à circunferência, é sempre saudável você ligar o centro ao ponto de tangência, porque o raio é sempre perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Tá? Isso geralmente dá boas coisas. Tá? Alguns chamam de traçado mágico. Tá bom? Bom, aí vamos lá. Aí agora, no item C, a gente tem dois círculos, um de raio 10, outro de raio 8. Então, tem um ponto de tangência ali embaixo. Bom, a distância ali é 8. A outra distância ali é x, ele quer o x, né? Tá, então, vamos lá. Então, esse raio aqui é 10. Esse raio aqui é 8, né? Perfeito? Então, o que a gente tem aqui, né? Tá, os centros estão alinhados, né? Isso é importante. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui uma paralela. Então, aqui é 8 e aqui é x, né? Certo? E esse camarada é igual a esse, chama aqui de y, chama aqui de y. Então, eu tenho dois triângulos retângulos, esse triângulo retângulo aqui da esquerda e esse triângulo retângulo aqui da direita. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nos dois. Então, isso daqui vai ficar
y ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, e y ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Então, como eu estou interessado no x, eu vou pegar a equação de baixo, vou subtrair da equação de cima para eliminar o y. Então, a gente ficou com x ao quadrado menos 8 ao quadrado igual a 8 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Então, a gente ficou com x ao quadrado menos 64 igual a 64 menos 100. 64 mais 64 dá 128. 128 menos 100 dá 28. O 28, por sua vez, é 4 vezes 7. Então, o x ele é igual a 2 raiz de 7. Beleza? Tranquilo? Então, resolvemos aí o item C da questão 12, envolvendo essa referência, tá? Tem gente que ficou meio apreensivo com isso, mas não tem por que ficar tão apreensivo assim também. Tá bom? Tudo bem. Temos mais uma. Esse segmento aí de medida X é o segmento tangente comum, né? Aí, de novo, né, cara? Aquilo que eu já havia falado na questão anterior. Tem uma tangente à circunferência, cara, liga o centro ao ponto de tangência. Isso geralmente dá boas coisas. Então, aqui é 90, aqui é 90, certo? Para obter um triângulo retângulo aqui, eu vou traçar uma paralela ao segmento tangente. Então, aqui vai ser 90 e aqui vai ser x. Aí, o que acontece? Esse raio aqui vale 3, esse raio aqui vale 2. Então, aqui vale 2 também, concorda? Se aqui vale 2 também, isso nos dá, então, que esse camarada aqui vale quanto? Esse camarada aqui vale 1. Então, a gente fechou um triângulo retângulo de cateto 1, hipotenusa 8, que é a soma desses caras, e a gente quer o outro cateto x. Então, eu vou aplicar quem? Vou aplicar de novo o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar x ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado mais 1 é igual a 64. Logo, x ao quadrado ele é igual a 63. 63, que é 9 vezes 7. Então, o x ele é igual a 3 raiz de 7. Tá? Então, tá aí a solução da questão 12. Acho que eu só coloquei até o item desse, né? Minha memória não falha. Beleza? Tranquilo? Aí vamos para a questão 13. Então, na questão 13, o que a gente tem? Sabendo-se que BC e AD medem, respectivamente, 10 centímetros e 15 centímetros, encontra a medida do raio inscrito ao trapézio retângulo ABCD. Aí tem uma dica aqui, que é use o teorema de Pitot. Ah, Gustavo, mas eu não sei o que é o teorema de Pitot. Bom, se você não sabe, não tem problema, você procura o teorema de Pitot. Então, você entra lá na sua boa internet. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, tu entra lá na tua boa internet, no teu Google, e aí tu joga lá, teorema de Pitot. Beleza? Aí, vamos lá.
Tem até umas aulas aí, tá? Teorema de Pitot, etc. Joga aqui, clica aqui no famoso Wikipedia. Aí ele fala, o Teorema de Pitot que leva o nome do engenheiro francês, bababá, e tal, pé, 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 pé. Tá. O que que diz o Teorema de Pitot, né? Ele afirma que um quadrilátero convexo circunscritível, ou seja, que o círculo pode ser inscrito, o resultado da soma dos comprimentos dos lados opostos é o mesmo, certo? Então, ele fala aí das consequências, tal, 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 tal. Ou seja, o que está dizendo isso, né? Está dizendo que a soma dos lados opostos de um quadrilátero que tem uma circunferência inscrita, essa soma é igual, essas somas são iguais. É isso que diz o Teorema de Pitot. Então, quando eu coloquei a dica lá, use o Teorema de Pitot, era para você procurar o Teorema de Pitot, né? Não era simplesmente, eu não sei o que é, e sentar só em cima dessa desinformação sua. Então, agora você já sabe, o Teorema de Pitot, ele é a soma dos lados opostos. Perfeito? Muito bem. Então, voltamos à resolução do problema. Então, se a gente sabe... Peraí que a tela está entrando. Tá. Então, olha só. Se a gente sabe que a soma dos lados opostos são iguais, e ele fala que aqui mede 10 e aqui mede 15, então a soma dos lados opostos é igual a 25, certo? Outra coisa importante tá aqui o diâmetro, perfeito? Então aqui é raio, certo? Logo daqui até aqui vale 2R. Se eu chamo esse cara aqui de X, o que o Teorema de Pitot nos garante? O Teorema de Pitot nos garante aqui X mais 2R é igual a 10 mais 15. Então, o X ele é igual a 25 menos 2R. Perfeito? Só que, de novo, a gente tem um trapézio. Voltei, né? Tá bom. Então, vamos lá. Foi mal aí pela queda, a internet está meio estável. Mas, como eu estava dizendo, aplicando o teorema de Pitot, a gente chega à conclusão que o X é igual a 25 menos 2R. Beleza? Então, o que acontece? Então, a gente tem que, aplicando o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui,
Então, aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 2r ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a x ao quadrado. Então, vai ficar 4r ao quadrado mais 25 é igual a 25 menos 2r ao quadrado. Então, eu fiquei com 4r ao quadrado mais 25 é igual a quadrado primeiro, que é 625, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar 100r, mais o quadrado do segundo, que dá 4r ao quadrado. Então, ó, o 4r ao quadrado vai embora 4r ao quadrado. Logo, isso aqui me dá, então, que 100r é igual a 600 e, portanto, o r é igual a 6. Foi? Beleza? Então, tá aí a resolução da questão 13. Tá legal? Bom, então vamos lá. Então vamos lá. Questão 14. Na questão 14 fala, na figura abaixo, AB é igual a AC, AH é igual a 25 e BC vale 30. Ele quer saber a medida do raio do círculo. Tá, tudo bem. Então, olha só. Ah, tá. O H é o... Então, o raio do círculo, digamos que seja R. Então, como AH é 25, então esse camarada aqui ele é 25 menos R, certo? E daqui para cá também é raio, perfeito? Mas, como o triângulo é isósceles, uma vez que AB é igual a C, essa altura relativa à base, a altura relativa à base do triângulo isósceles divide a base ao meio. Como essa base vale 30, então esse camarada vale 15, certo? Beleza? Então, agora é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Então, eu vou ter que r ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 25 menos r ao quadrado. Então, r ao quadrado é igual a 225 mais 625 menos 50r mais r ao quadrado. Aí o r ao quadrado vai embora. Então, fiquei com 50r igual a 850, né? Então, simplifica. Isso, então, vai dar 17. 17 é o raio. Beleza? Tá? Então tá aí. Resolução do problema 14. Tá bom? Bom, aí vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão diz o seguinte. Determine o valor de x na figura abaixo. Tá? Bom, então vamos lá. Chama aqui de y. Tá bom? Não, melhor.
Vai lá, vai lá. Esse camarada aqui vale 10, não vale? Chamamos tudo aqui de y. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo grandão. Vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo grandão, eu vou ter y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 24 ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ser 100 mais o 24 ao quadrado, que é 576. Então, y ao quadrado ele é 676. E aí o y, então, ele é igual a 26. Beleza? Se o y é igual a 26, esse cara daqui até aqui, então, é 26 menos x. E aí, o que acontece? Aplicando o teorema de Tales, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 6 sobre 4 é igual a 26 menos x sobre x. Simplifica aqui por 2. Então, isso aqui vai nos dar 3x é igual a 52 menos 2x. Então, 5x é igual a 52. Logo, o x é igual a 52 sobre 5. E se quiser, isso aqui é igual a 10,4. Beleza? Então, tá aí a solução da questão 15. Tá? Então, a questão 15 é um pouquinho mais difícil, você tinha que aplicar o teorema de Tales e tinha que aplicar também o teorema de Pitágoras. Não necessariamente nessa ordem. Certo? Bom, questão 16. Determine o perímetro do quadrado de lado de perímetro 20. Olha só, pega aqui um quadrado. Cara, se o perímetro é 20, 20 dividido por 4 dá 5, perfeito? A diagonal do quadrado, como eu falei na aula anterior, é L raiz de 2. Então, aqui é 5 raiz de 2, acabou. Tá? Então, a questão 16 era trivial. Tranquilo? Beleza? Aí vamos para a próxima. Determine a diagonal de um retângulo de perímetro 20, base 6. Então, pega aqui um retângulo. Base 6. 6 mais 6, 12. Para 20 faltam 8. Então, aqui é 4, aqui é 4, certo? Beleza? Então, se eu quero a diagonal, traça a diagonal aqui. E aí aplica Pitágoras. Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar d ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, d ao quadrado ele é 16 mais 36. Então, d ao quadrado ele é igual a 52. 52. Então, 2 raiz de 13, né? Porque ele é 4 vezes 13. Então, é 2 raiz de 13. Então, tá aí a diagonal do retângulo. Tá bom? Então, tá aí. Aí, vamos lá. Questão 18. Calcule a altura do triângulo equilátero de perímetro 24.
Então, olha só. Se o perímetro é 24 dividido por 3 dá 8. Então, aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8. Se eu quero a altura, conforme eu já falei no vídeo anterior, né, no vídeo da aula anterior, né, dessa resolução de problemas, essa altura aqui é o quê? É L raiz de 3 sobre 2, então é igual a 4 raiz de 3. Então, acabou. Acabou. Assim, resolver 18. 19. O perímetro de um trapézio isósceles é 18 centímetros, a altura relativa à base mede 3. Encontre a medida da base. Então, eu falei trapézio, mas não é trapézio, não, é triângulo, né? Se eu falei trapézio, desculpa. Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles, certo? O perímetro é 18, a altura relativa à base mede 3. Muito bem. E eu quero a base, né? Então, esse cara é igual a esse. Eu chamo a base de x, aqui vai ser x sobre 2. Aqui vai ser x sobre 2. Como o triângulo é isósceles, esse lado é igual a esse. Então, se o perímetro é 18, é porque a soma dos três lados é 18. Então, isso aqui vai ser 18 menos x sobre 2. Aqui vai ser 18 menos x sobre 2. Não, isso. Ou seja, 9 menos x sobre 2. Aí é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui agora, certo? Então, acabou. Então, aplico o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter 3 ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado é igual a 18 menos x sobre 2 ao quadrado. Então, ficou 9 mais x ao quadrado sobre 4. 18 ao quadrado é 324, menos 36x, mais x ao quadrado sobre 4. O x ao quadrado sobre 4 vai embora com x ao quadrado sobre 4. 324 dividido por 4 dá 81, então ficou 9 igual a 81, menos 9x, que é 36, dividido por 4. Então, 9x ele é igual a 72, logo x, que é a base do trapézio, é igual a 8. Tá bom? Então, aí a resolução. Questão 20. Encontre a altura, a medida da altura não relativa à base do triângulo isósceles de lados 10, 10 e 12. Então, aqui, ó. 10, 10 e 12, ele pede a altura relativa. O triângulo vai ser. Esse triângulo é acutângulo, né? Beleza. Digamos que aqui seja y, logo aqui vai ser 10 menos y, certo? E aqui vale 10. Então, eu tenho dois triângulos retângulos. Vou aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes, igual a gente fez no exercício anterior. Então, aplicando o teorema de Pitágoras duas vezes,
Só que então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100. E embaixo vai ficar x ao quadrado mais 10 menos y ao quadrado igual a 12 ao quadrado. Então, a gente ficou com x ao quadrado mais 100 menos 20y mais y ao quadrado igual a 144. Esse mais esse é igual a 100. Então, a gente ficou com 200 menos 20y é igual a 144. Então, 20y ele é igual a 56. Então, y 56 sobre 20, isso vai dar 14 sobre 5. Então, esse é o valor de y. Aí é só substituir no outro, né? Então, isso aqui vai me dar x ao quadrado mais 14 sobre 5 ao quadrado é igual a 100. Então, isso aqui vai me dar x ao quadrado mais 196 sobre 25 é igual a 100. Então, eu fiquei com x ao quadrado é igual a 100 menos 196 sobre 25. Então, para cá vem 25, para cá vem 1. Então, 2.500 menos 196 é uma coisa estranha aqui. Peraí. 56 dividido por 4, 14. 14 sobre 5. Ao quadrado, 196. Tá. É isso mesmo, 2.304. Então, x ao quadrado é igual a 2.304 sobre 25. Tem raiz exatas? Não tem, mano. Caraca, que coisa. Então, x é igual a 48 sobre 5, surpreendentemente. Beleza? Tá? Então, fechamos aí. Acho que não tem mais nenhuma. Não tem mais nenhuma. Tá? Então, fechamos aí a resolução da lista de exercícios. Perfeito? Então, rapaziada, bom, é isso. Obrigado a todo mundo aí que assistiu ao vivo, né? Os que entraram durante a live. Perdão aí pelas quedas, estou sendo bem recorrente, eu tenho que dar uma olhada nisso. Especialmente para quem assistiu até agora e é meu aluno do Cefet desse ano de 2023. Cara, essa resolução foi feita especialmente para vocês, tá? É claro que eu deixei aqui para outras pessoas, porque como eu coloquei na descrição do vídeo, esse é um assunto introdutório, então pode ser que outros alunos que estejam estudando isso pela primeira vez, essa aula seja útil para eles também, né? Porque saber a teoria de Pitágoras e tal, isso é tranquilo. A dificuldade maior, que é a mesma dificuldade que muitos de vocês encontraram ao longo do trimestre, é aplicar isso na resolução de problemas. Então, é o que eu sempre digo, foque sempre nas ideias das resoluções, certo? Então, sempre que você vê uma resolução, foca na ideia que foi usada. Então, se apega às ideias, porque as contas você vê que saem naturalmente depois que você ganha uma certa prática. O mais difícil é você ter uma ideia, e dificilmente você vai ter uma ideia original na hora. É o que eu sempre digo. Por que resolver problemas de matemática é tão importante? Resolver problemas de matemática é tão importante porque quanto mais problemas você tiver contato, mais ideias de resolução você adquire, e quanto mais ideias de resolução de problemas você adquire, mais ideias você pode tentar replicar em problemas futuros. Funciona assim. Então, memorizar as ideias é importante. Tá? Eu evito usar a palavra decorar, porque as pessoas confundem decorar com decoreba.
E a decoreba, que é o decorar pelo decorar, né, que é o famoso macete, às vezes o macete não adianta de nada, porque ele só serve para um problema específico e não serve para problemas em geral. Tá? Então, especialmente para vocês, espero que essa resolução, eu acabei dividindo em duas partes, porque quem assistiu o vídeo anterior viu que eu não consegui resolver tudo, né? Eu tive que sair, tive que dar aula em outro lugar. Então, voltei agora à noite para gravar o resto da resolução, estou dividindo em duas partes. Então, eu espero que essa resolução tenha ajudado vocês aí para as próximas avaliações que vocês vão vir a fazer, né? Uma sendo amanhã, eu estou gravando isso no dia 25 de maio, então o teste amanhã, né? A segunda chamada opcional na semana que vem, no dia 2 de junho. Tá bom? Beleza? Então, queridos, é isso. Para quem está assistindo ao vivo, boa noite a todos. Igor, que deu um alô aí, forte abraço. Não sei se você está aí ainda. Para os outros que estão aqui nesse finalzinho, forte abraço também. Tamo junto. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Um abraço.